Então, gente, sejam bem-vindos ao Lab de hoje. Espero que gostem aí do treinamento. Vai ter um nível de abrangência bem legal sobre a SAS, sobre o PIN, tá? E a gente vai estar utilizando aí iOS XR e iOS XE para fazer a configuração do laboratório. Mas como o SAS ele é um protocolo que não é tão conhecido, principalmente no ambiente empresarial, que creio que é da onde a maioria daqui vem, eu vou ter que explicar um pouquinho do protocolo, funcionalidades, características, né? E afins, curiosidades a respeito do protocolo. E a gente vai estar configurando então as caixas, né? Depois a gente vai para o PIN. A gente vai estar falando de PIN também, mas só em Sparse Mode. A gente não vai estar falando de Dense Mode, não vai estar falando de Ncast RP, a gente não vai estar falando de outras técnicas de multicast, tá? A gente vai focar só no Sparse Mode mesmo, para a gente conseguir fazer o laboratório funcionar. E a gente vai estar configurando, como eu falei anteriormente, as caixas aí em OSXR e OSXE, tá? A SS é um protocolo muito bom. A gente vai ver ele em operador, a gente vai ver ele em provedor, mas ele não foi tão difundido assim para ambientes empresariais. Já temos os queridinhos aí dos ambientes, né? Tem GRP, tem OSPF. Amplamente o OSPF é mais utilizado por ser standard, mas a SS também é standard e é muito bom. Mas enfim, vocês vão ver ao longo da apresentação, vão ver ao longo do treinamento. Vamos começar falando então dos... antes eu só gostaria de dizer que esse material ele vai ficar na descrição do vídeo, tá? Já mandei pro Tommy e vai estar na descrição do vídeo. Então, só baixar, quiser consultar depois do treinamento, só baixem, fiquem com o material aí com vocês. E é isso. O curso também não é um deep dive, então a gente não vai entrar muito a fundo em nenhum dos protocolos. O SAS é gigante, a gente teria horas e horas de vídeo para falar disso. Multicast também é gigante, tem muita técnica para fazer, tá? E a gente não vai entrar nesses detalhes, a ideia é ter uma visão mais expressa dos protocolos, tá? Mais uma introdução mesmo e funcionalidade real. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouco dos iOS, né? Uma comparação básica entre eles. Eu não vou explicar muito, e até esses dias atrás eu lancei aí um artigo na comunidade da Cisco em português que fala bem ali um pouco aí de cada sistema operacional da Cisco e lá eles falam lá o artigo fala de OSXR, OSXE, fala aí de várias coisas que os sistemas fazem, as suas particularidades. Então, aqui eu vou só comentar um pouco sobre essa situação da modularidade e do foco em alta disponibilidade do iOS XE, tá? Ele é um sistema todo construído, ele é baseado em microkernel, então no kernel mínimo dele ele vai rodar só operações básicas ali do sistema, diferente do XE, que já tem uma estrutura um pouco mais monolítica, né? É um kernel Linux. Tem processo multitarefa, mas compartilha o mesmo espaço de memória, então se porventura acontecer algum problema em um processo, pode acabar afetando outras partes da caixa, então tem mais dependência. O XR já não, ele é muito mais modular. Cada processo tem seu espaço de memória separado e afins. Vai estar nas plataformas ESR 9000, NCS, CRS, enquanto o XE vai ser encontrado aí nos ISRs, a linha Catalyst, a SR1000, e entre outros, né? Bom, falando da command line, a principal diferença aqui pra gente vão ser duas coisas. Vai ser o commit, para dar a confirmação de configuração, e a RPL. A gente não vai utilizar RPL hoje, mas eu adoro RPL, já usei em ambiente de produção. Usei muito no CCNP Service Provider também, RPL, e é sensacional. Até a outra página que eu tenho aberto aqui para mostrar. Vai usar lógica de programação, vai usar if else. É muito legal, acho que é uma evolução bem boa para a gente trabalhar com os filtros, né? E algo que o SXR não tem, XE não tem, desculpa, mas acredito que seria muito bom se tivesse. Espero que aí no futuro essa integração de RPL para iOS XE aconteça. E no XE também não temos commit, né? Ele
Em si, assim, no geral, o XL é mais voltado para integrações e serviços, né? Para que seja proveitoso para um ambiente corporativo aí. Algumas integrações, tanto como SDN, né? A gente vem falando muito em SDN nos últimos anos. Então ele é uma caixa preparada mais para serviços e integrações, enquanto o XR aí é mais preparado para alta disponibilidade e modularidade. Tanto que uma route processor dá para fazer com que cada protocolo de roteamento que você tenha, ele rode em uma route processor diferente. Dá para fazer com que um route processor ele seja responsável por várias line cards, inclusive de outros chassis. Então é uma caixa que ela escala absurdamente, pode se tornar um Megazord ali na mão da pessoa realmente. Enfim, acerca dos centros operacionais é isso. Qualquer coisa podem ler o artigo. Eu vou estar colando no chat, tá? Eu fiz esse curso aqui em modo gravado. Eu não sei se eu posso chamar de curso, é mais uma demonstração, uma introdução a esses protocolos. Não é um curso em si. Pretendo talvez lançar um curso aí no futuro que tenha um nível de detalhamento bem maior, tá? Mas aqui a gente vai ficar num limiar de passagem. Até para não tomar tanto tempo, né? A previsão aqui é que esse treinamento ele demore de aproximadamente 1h30 a 2 horas, tá? A gente vai falar dos dois protocolos e testar, então já vai ter um tempo considerável aí, mas depois aí, se interessar e quiser conversar e se alguém tiver muito interesse em querer um curso específico ou de multicast ou de SAS, podem me chamar que a gente conversa e a gente vê como é que a gente pode fazer, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de SAS então. Similar ao conceito de OSPF, então quem conhece o OSPF vai ter uma facilidade para estar configurando o SAS, para estar entendendo o protocolo de fato, né? Porque ele também é um Link State Protocol. Ele vai estar utilizando o algoritmo de Dijkstra. Mas uma curiosidade é que ele não foi criado diretamente para redes IP, né? Ele foi desenvolvido como um CLNS, que é um Connectionless Network Service, para na época rotear CLNP, né? Era um protocolo semelhante ao ou era, enfim, eu sou bem mais novo que isso, mas é semelhante ao TCP/IP na época. E as redes foram evoluindo. E o SAS, né, RFC 1195, ele foi adequado aí para estar trabalhando com redes IP, tá? Então, e aí surge o SAS que a gente conhece hoje. Nas funcionalidades dele, basicamente vai ser a mesma coisa que o SPF, a descoberta de neighbors com Hello Packets, né? Assim como o SPF tem o seu, o SS tem também o SS Hello. Isso serve para descobrir neighbors e estabelecer e manter as adjacências entre eles, né? Vai ser um pacote que vai rodar a cada 10 segundos. E o hold timer dele é de 3 vezes o tempo de flooding ali, né? O tempo de anúncio. Então vai ser 30 segundos aí o hold timer. A partir do momento que os roteadores eles se descobrem, né? Eles criam sua adjacência. Então partem para a criação da LSDB, que é a database. E o cálculo de SPF, o Short SPF First. Velho conhecido aí do pessoal que estudou bastante o SPF. Vai rodar o algoritmo de Dijkstra, vai calcular o melhor caminho com base nisso, né? Então, depois disso ele vai instalar aí a sua informação na routing table. Processo realmente muito similar ao do SPF. Vai ter o flooding de LSPs, que é equivalente aos LSAs aí de anúncio do SPF. LSA periódico, né? Enfim, isso vai rodar a cada 15 minutos, então ele vai anunciar novos estados de enlace, alterações na rede, né? Isso tudo que a gente já está acostumado. Suporta até Fast Convergence, que é basicamente a ativação de BFD e manipulação de timers. A gente consegue customizar isso para que fique mais rápido detectar uma falha ou qualquer tipo de problema na rede, né? Aí os LSP se ajustam e o roteamento é convergido e tudo mais. Suporta também SMP. Caminhos iguais aí podem ser instalados na tabela de roteamento e serem utilizados simultaneamente. Até aqui, nenhuma modificação, nenhuma uma diferença gritante, né? A não ser que o nome da mensagem é diferente, é LSP, né? Dá para confundir com LSP, Label Switch Path do MPLS, mas
quando trabalha com os dois juntos, né? Quando eu fiz o CCNP Service Provider, eu trabalhei com os dois juntos, deu. Ah, LSP, deu. Tá, mas de que LSP que eu tô falando agora? Mas é isso mesmo, o nome é o mesmo. Mas é. Cada um com o seu significado aí, obviamente. Falando das características dele, né? Aqui a gente começa a tratar das diferenças, as grandes diferenças entre os dois protocolos. O SIS ele trabalha em level 1 e level 2, tá? O que é level 1 e level 2? Um router de level 1, ou uma interface em level 1, é uma interface que vai estar... uma interface ou um router em si, né, todo, que vai estar dentro de uma única área. É como se fosse um stub router. Então, para mim não ter informação de rotas externas, eu defino que esse router vai fazer parte do level 1. Basicamente isso. Então esse cara não aceita anúncios level 2. E level 2 são roteadores que tem que falar entre áreas, como se fossem ABRs no SPF. Só que aqui não existe esse conceito. Então ele seria o equivalente a um ABR também. E vai ser similar ao conceito de interárea no caso, né? E esse formato que o SS trabalha melhora a escalabilidade e também pode melhorar o desempenho aí da rede, né, na questão do roteamento. Tem suporte a redes multi-acesso, que no caso do SPF seria DRBDR. O SS tem outro nome, que é o DIS, né, Designated Intermediate System. E é usado aí para redes multi-acesso mesmo. Vai ter um switch conectado, tu não tem adjacências ponto a ponto, né? Tu necessita fazer em cima de Ethernet aí uma adjacência para criar um roteamento dinâmico. Vai usar esse modelo de multi-acesso. Roteamento multiprotocolo. O ESS ele já vem ativado, já vem por padrão, né? Com extensão de IPv4 e IPv6. Então, não precisou ser criado um novo protocolo, por exemplo, o SPF necessitou ser criado o SPF v3 para a gente estar conseguindo lidar com o IPv6, né, no backbone. Aqui no SES não precisou, foi basicamente adicionado os novos TLVs ali, e é só ativar Address Family, IPv6 e IPv4 quando quiser usar, que ele já tem suporte ao protocolo. E isso é algo que a gente sempre procura olhar hoje em dia, né? Porque se a gente for implementar um protocolo, implementar uma rede hoje, não tem por que a gente usar um protocolo legado como o SPF-V2, porque as redes elas já têm uma previsibilidade, elas estão sendo projetadas aí para o futuro e para suporte IPv6, então não faria sentido a gente acabar anunciando utilizando um protocolo que só suporta IPv4. Então, no mínimo um SPF-V3 aí, né? Um SIS no nosso backbone. A Administrative Distance é de 115 no Cisco IOS. Se for comparar com os outros, aí o RIP tem 120, o SPF tem o AD de 110. Isso significa que em uma topologia aí com rodando, né, esses dois protocolos, o SPF ele seria preferido. No ESS, cada roteador pertence a uma única área, então não é como o SPF, né, que ele, cada interface vai fazer uma área, um roteador pode participar de várias áreas, né, tendo aquele conceito de ABR, ou enfim, até SBR. O ESS não tem isso, um roteador pertence a uma área e as suas interfaces falam L1 ou L2, né. E também não necessita da área backbone no ESS. Toda área pode falar com toda a área, desde que a adjacência seja de nível 2. Então a gente não tem essa dependência de arquitetura que é engessada, né, do SPF. O ASS por padrão, todas as interfaces têm métrica 10. Então não tem auto cost bandwidth, que nem no SPF, que ele vai fazer o custo com referência na banda da interface. Não tem realmente isso. Mas tem duas maneiras de trabalhar com essas... Tem duas métricas, né, para trabalhar, que é estilo narrow e estilo wide. E a narrow, que é a padrão, ela vai de 0 a 63, então só posso configurar de 0 a 63 no custo das interfaces. E o wide metric, ele escala absurdamente, tanto para a gente poder falar de multitopology aí e usar múltiplos caminhos, né? Com a evolução das redes também, foi necessário aí estar escalando essa métrica. E aí a gente fala de single topology e multitopology. Pessoal, antes de continuar aqui, talvez esteja indo muito rápido, mas eu vou estar no chat para ajudar, para responder algumas dúvidas que possam ficar.
Então, ou podem anotar e eu volto no final com o Tommy e façam as perguntas e eu respondo, tá? Mas se eu estiver indo muito rápido, anotem ou enfim, perguntem no chat. Mas vou continuar tocando aqui, tá? O single topology é basicamente quando eu tenho a ativação dos dois protocolos, os dois address families de IPv4 e IPv6, e a gente vai utilizar o mesmo caminho físico e lógico de roteamento tanto para os dois protocolos. Eu posso fazer isso ter um comportamento diferente ativando multitopology. Multitopology permite que eu desacople a address family de IPv4 com IPv6 e eu tenha um caminho totalmente sólido para cada um. Então, são dois protocolos diferentes, eu posso trabalhar com eles de formas diferentes, até para, se a minha rede tem um consumo de IPv6 muito alto, eu estar separando aí, né, e ter uma utilização melhor do meu backbone, mais homogênea no caso. Isso é muito bom. E uma arquitetura mais flexível comparada ao SPF, né? Como o SAS é um protocolo agnóstico, ele não foi projetado para IP, ele foi projetado para CLNP. Ele não necessita IPv4, IPv6, enfim, ele pode rodar em qualquer outro tipo de protocolo. Depois eu vou dar um exemplo, né? Mas ele não é engessado como o SPF. Ele tem o melhor suporte a redes grandes devido ao design, né? Separação aí de nível 1, nível 2, level 1, level 2. Ele é muito escalável e o design dele é muito mais simples, né? Porque não necessita da área backbone, como eu falei anteriormente. Então, a gente não vai ter que estar se preocupando com essa questão do design de ter que criar um virtual link, caso necessário. Ter que desenhar, mapear LSA para ver onde é que entra, onde é que não entra. Não tem isso. É muito mais flexível, é muito mais simples. E o protocolo é mais leve. Porque o SPF ele encapsula o protocolo SPF sim roda em IP. Mas o SAS ele roda em Ethernet. Os cabeçalhos dele, na verdade o frame Ethernet encapsula o frame do SAS que é aberto no roteador. Então eu não tenho overhead IP, e isso não faz com que eu tenha uma sobrecarga menor. Não tenha sobrecarga, na verdade, né? E não esteja engessado no protocolo em si. Isso é uma situação muito legal. Isso foi uma das últimas coisas que eu fui ver quando eu aprendi SAS. E realmente, como ele não foi projetado para TCP/IP, não tinha necessidade, não tem por que depois ser feita uma extensão ou ser adequado o protocolo ele encapsular os seus pacotes em IP, né? Ele utiliza direto a camada de enlace para transportar as mensagens dele. Então não tem nenhum overhead adicional e isso torna o protocolo mais leve, mais eficiente, né? Já que não tem necessidade de incluir informação IP, endereço de origem e destino no pacote de controle. Um exemplo de um serviço onde o ESS funciona e não para rotear pacotes IP é no ATV, que é basicamente uma alternativa ao VXLAN, um pouco diferente. O SAS, nesse sentido, ele está roteando MAC address. Ele não tá roteando IP, por exemplo, né? Isso as mensagens significa que as mensagens aí do SAS eles têm informações de camada 2 que estão conectadas, né, para fazer a passagem dessa informação via uma rede layer 3 e não roteando IP propriamente dito. Então a SAS ele vai coordenar e propagar as tabelas de MAC nos devices de borda aí, permitindo que data centers, dispositivos aí em diferentes data centers vão se comunicar corretamente, né? Uma rede layer 2 em cima de uma rede layer 3, uma rede sobreposta. Esse é um exemplo do SAS roteando algo que não seja IP. Se a gente fizer uma comparação aí de características, né? A estrutura do SAS ela é feita em TLV, então já indo para extensibilidade e tudo mais, eu vou dar um apanhado geral aqui dessa comparação. Por ser em TLV, é muito mais fácil de adicionar novas informações ou novos padrões no SAS. Por exemplo, o SPF, para ser adicionado a address de IPv6, para ter suporte a IPv6, foi necessário criar basicamente um protocolo, redesenhar o protocolo e criar um novo. Enquanto no SAS é necessário só criar a estrutura de TLV nova e adaptar ao que já existe, né? Então é muito mais flexível
Os LSAs em si são muito mais rígidos nesse sentido. Tanto que tem LSAs para IPv6, LSA para IPv4, é diferente. E no ASAS o TLV continua lá e é só adicionado algumas informações ou não. O que que ele... O tipo de informação que ele trabalha, né? Vai ser anunciar área, anunciar neighbor, anunciar roteamento, anunciar capacidade. Os dois vão fazer isso. E as atualizações de tabela aí vai ser, no caso do ISS, anunciada em LSPs, Link State PDU, né? E aí múltiplos TLVs, que múltiplas informações aí de rotas podem ser podem ser usados e enviados em um único LSP. Mas no SPF, cada anúncio, cada LSA é separado, né? Ele incrementa um novo estado na LSDB do router. O OSS, como eu falei agora há pouco, ele opera em camada 2, então não causa nem sobrecarga nem overhead IP. E o SPF aí, ele trabalha em camada 3, muito dependente do IP mesmo. Então, tendo um overhead um pouco maior aí no cabeçalho. Complexidade de implementação de novas features aí, no caso do ESS, é simples, uma complexidade declarada simples, né, pela estrutura do TLV. E o SPF já é complexo porque eu teria que redesenhar o protocolo para estar tendo suporte a novas extensões, né. Basicamente isso. E aqui tem um exemplo do Frame Ethernet encapsulando um pacote ASIS. Então, eu sempre via apresentações aí, sempre via o pessoal desenhando, né, um cabeçalho. Eu falei, bah, um dia eu quero, um dia eu quero fazer isso também. E, enfim, chegou a minha vez. Eu fiz um desenho aqui da estrutura do frame Ethernet e do pacote ASIS. Então, ele é gerado, repassado em um quadro Ethernet. Aí tu vai ter o tipo, que é o EtherType, setado aí em 0x6003, identificando que o próximo cabeçalho no payload vai ser um ASIS. Ele vai vir na carga de payload, aí vai vir como hello, como LSP, enfim, aqui eu estou usando o hello como exemplo. Abrindo isso, vai ter lá o tipo de PDU, no caso vai ser hello, vai ter o comprimento total do pacote do ASIS, vai ter o ID do sistema, que é o System ID do roteador que enviou o hello. System ID está contido dentro do net address, que a gente vai ver depois. Vai ter o nível de adjacência, se eu quero um nível 1, nível 2. E aí vai ter os TLVs, que vai ter informações de MTU, identificador de área e os timers aí do ISS. Então essa estrutura dele em cima, mostrando, né, que ele vai estar rodando em cima de Layer 2 e não Layer 3 como o SPF. Bom, teoria e afins, como eu falei, não vou entrar no bit, o que eu mais trouxe mais profundo é isso. E a gente vai partir para a configuração do laboratório, vou explicar como funciona o processo. Mas é um protocolo muito bom, é isso. Não tem o que falar. Ele realmente... Eu gosto mais dele do que o SPF. Eu, se tivesse opção, implementaria SAS. Não perco nada implementando ele em uma rede corporativa. E eu não ganho nada implementando o SPF numa rede corporativa também. Então, entre um ou outro, eu escolheria SAS, caso o equipamento tenha suporte. Tem equipamentos que não têm suporte ao SAS. E eu acho que no Brasil, isso é o que mais influenciou o fato das pessoas só trabalharem ou conhecerem mais o SPF e não o SAS, tá? Vimos vários equipamentos aí que não tinham suporte a SAS. Enfim, mas hoje aí já mudou, hoje o pessoal já está mais educado, então a gente sabe outros protocolos que existem e o SS é um deles, né? Falando do processo de configuração, tá? O processo é basicamente iniciar o processo ASS no equipamento, definir o net address, que é o Network Entity Title. O net, ele é basicamente um Router ID, tá? É um Router ID de outro jeito. Como o ESS ele não foi construído para redes IP, não faz sentido ter um Router ID que seja um IP, porque tu pode estar roteando outro tipo de informação ali, não precisa estar vinculado a IP, né? Então aí que existe o net address. Só tomar uma aguinha aqui que a gente vai falando e a voz vai secando, a garganta vai secando, tem que hidratar um pouquinho.
Então aqui é utilizado o NET address e ele tem um padrão, tá? Ele sempre vai começar com 49, que é a identificação declarada pela ISO. O segundo campo é identificador de área. Aí 001 para área 1, 0002 para área 2, 0003 para área 3 e assim por diante. E os próximos 3 campos vão ser o System ID. System ID que a gente viu aqui no cabeçalho antes, né? Que vai identificar o roteador. Esse System ID vai basicamente ser a porção do Router ID do sistema, tá? E, por fim, o último bloco é o padrão de administração, que é 00 aí para identificar o ISS. Esse é o código, esse lá, 00 é para ISS. A partir do NET definido, habilitar o ISS nas interfaces, né? E definir o nível de adjacência. O padrão sempre vai ser level 1, level 2. O router vai trabalhar em level 1, level 2. Mas se deixar ativado esse padrão, os routers vão ter duas adjacências, uma em level 1 e uma em level 2. O que não é ideal. Então a gente sempre a gente sempre deixa mais amarradinho possível, né? Mais documentado, mais acertado possível. Então a gente vai estar fazendo a declaração aí do tipo de nível que a gente quer para a configuração do laboratório, pelo menos. Processo no USXR. A principal diferença aqui é que todas as configurações do XR são feitas abaixo da configuração do processo, né? Então é um pouco diferente, tem que entrar, tem que ativar a direção de IPv4. Então iniciar o processo do ESS, ativar a direção de IPv4, declarar o NET, habilitar a interface, só que é dentro do processo, então dentro da interface, tenho que dar a direção de IPv4 para habilitar ela. E tem que definir o nível de adjacência. E alguma coisa que eu não comentei aqui nesses dois é definir o tipo de adjacência, né? No caso, a gente vai dar um network type point-to-point, que é para a gente definir a adjacência em ponto a ponto e não em multi-acesso. Bom, uma grande dica para a configuração do NET, né? Porque esse número aqui é estranho, né? Imagina a gente, mas como é que eu vou... Pô, que chato configurar esse router ID. Não é simples, né? Na verdade é simples, a gente consegue usar uma técnica que deixa isso simples, que é o sistema de conotação para um IP. Então, por exemplo, eu tenho uma loopback que é 10.99.99.10 e eu quero adaptar isso ao meu NetID. Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode separar esse IP em 4 blocos, colocando um 0 na frente. Então, usando o exemplo aqui do 9910, a gente pode pegar e colocar um 010, 09, 099, 010. Depois separar esse valor todo em 3 blocos. Então vai ficar 0100, 9909, 9010. Se eu pego essa porção e coloco dentro do meu endereço completo de net, eu vou ter então, usando como exemplo um router na área 5. 49 que é o valor padrão, a área 5, 0005, o valor de System ID e final 00. Isso aqui seria um NET com a conotação IP, né? De maneira correta. E bem adequada para a documentação do ambiente. Tá? Basicamente, sobre a SAS é isso por enquanto. Tá? Como eu falei, tem muita coisa, tem multitopology, tem extensões aí para MPLS, Segment Routing, mas a gente não vai falar disso. Agora a gente vai partir aqui para as configurações iniciais do laboratório. Eu não vou estar ativando os routers em volta, até porque eu deveria ter um outro nível aqui de recursividade no ambiente que não está construída. Então eu vou estar usando só o caminho do meio, mas eu vou estar configurando o SAS área 2 do lado direito, área 1 no lado esquerdo. A gente vai ter a S-Type Level 2 aqui, a S-Type Level 1 aqui. Só que eu vou ativar também este equipamento aqui, o 10994, para mostrar uma peculiaridade para vocês ali do... Na verdade, acho que nem preciso, acho que eu vou mostrar aqui. Eu vou configurar errado primeiro, depois eu configuro certo para mostrar para vocês, tá? Eu vou só explicar uma questão do lab antes, que a gente vai estar utilizando o endereçamento do laboratório como /31. Foi definido na RFC 3021, né, o endereço de prefixo /31 aí para
para enlace ponto a ponto. E eu gosto, sempre que eu posso eu utilizo o /31, eu não sou fã de ficar gastando IP à toa, né? Enfim, sempre que eu posso eu utilizo o /31. E eu gostaria de trazer para esse laboratório aqui, até para difundir um pouco mais, porque também pouca gente usa, pouca gente conhece, né? E eu acho uma técnica muito legal aí pra gente estar adequando o ambiente. Vou abrir os meus routers aqui e aí a gente começa a partir para as configurações básicas aí, tá? Deixa eu só ajustar a minha tela aqui para a gente conseguir aproveitar tudo. A minha tela ela é ultra wide, então eu tenho um pouco de dificuldade aqui com o gravador. Eu preciso ajustar ela direitinho para que fique bom. Isso vai ficar aqui. Por enquanto a gente vai ver só isso. Bom, só explicar um pouquinho aqui antes, né, antes da gente iniciar. A gente vai ter uma fonte multicast do lado esquerdo, tá? Que vai ser um stream server. E do lado direito a gente vai ter duas workstations que vão estar fazendo join nesse grupo multicast e tá recebendo esse tráfego. Mas a gente vai falar mais disso depois. Agora primeiro a gente vai falar só desses routers aqui, vamos falar só do backbone ASS mesmo. E aí depois, quando a gente for entrar no multicast, eu vou mostrar ali os endpoints, né, pra gente estar testando o tráfego. XRV2, XRV3 e CSR5 estão todos aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui na tela, se a visualização tá boa. Deixa eu pegar pra cá. Aqui. Aqui eu acho que fica bom. Deixar o maior possível para melhorar a visualização. Aqui. Vamos fazer assim por enquanto. Ok. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso CSR5. É o roteador aí da área 2, que vai estar diretamente conectado ao nossos receiver. Esse aqui é o XR3, que vai ser depois do nosso Rendezvous Point, que é o roteador de backbone. E este aqui é o roteador conectado diretamente ao nosso sender multicast, nossa fonte multicast. Tá? A nossa configuração inicial vai consistir em criar o backbone SAS. Um pré-requisito do multicast é ter o roteamento pré-estabelecido na rede, porque ele precisa fazer as validações de reverse path. Ele precisa ter essa validação se o tráfego da fonte ela realmente está, a informação ela vem da interface de origem da rota, então é assim que ele valida o RPF, né, para evitar loop, principalmente em implementações dense mode, né, que é um pouco diferente. Mas enfim, precisa do roteamento bem configurado antes de habilitar o multicast, tá? Opa, acabei fechando o CSR5 sem querer. Deixa eu abrir ele de novo. Vamos começar justamente por ele, para configurar o SAS. Por já ser SX, o pessoal já é mais familiarizado, então vamos começar por ele, é um pouquinho mais rápido. Basicamente o que a gente precisa fazer, como declarado no manual, é ativar o processo. Router SAS. Aqui vamos usar o valor 1, a instância 1. Usar o net dele, tem que declarar o net como router ID, né? Então, nesse caso aqui, depois que tu configura bastante a SAS, tu já meio que decora aquele esquema lá do net. Então, por exemplo, aqui vai ser o 49, minha área vai ser 0002, minha loopback é 10.99.996, então eu vou usar o 0100,
9909, 9006, 00. Esse aqui é o meu valor de net. É aquela técnica de agrupar loopback em 4 blocos e depois em 3, tá? Passive interface na loopback 0, como boa prática, né? Será que tem loopback configurado? Ah, já está configurado. Loopback sempre com o passive interface ativado para ela não estar gerando hello, né, indevido. Assim a gente garante um tuningzinho na nossa rede aí, né? E aqui, como esse router ele está falando diretamente aí com as workstation, eu tenho essa rede, deixa eu ver aqui como é que está a configuração das minhas interfaces, né? Interface, essa aqui vai ser a interface 1. Tá, e aqui a gente vai ter a interface 4, a interface 5, que são as interfaces voltadas para os endpoints. A gente vai redistribuir essas rotas conectadas para que lá do outro lado os roteadores consigam alcançar a rede dessas workstations, né? Então vamos anunciá-las aqui, vamos redistribuir. Obviamente no ambiente de produção a gente faria uma distribute list, né? Mas como aqui é um laboratório, e para simplificar a gente não vai usar, vamos só redistribuir as rotas conectadas. E feito isso, a SS habilitado o processo, configurado o net address, colocado nossa interface loopback em modo passivo, redistribuindo as rotas conectadas. Agora eu vou ativar o processo nas interfaces. Então, interface gigabit 1. Primeiro eu vou botar network point. Eu vou colocar ela como circuit type level 2. Na verdade eu vou deixar assim por enquanto para mostrar para vocês como é que fica quando a gente não declara. IP router ISS1. Ok, temos a interface configurada. Vamos aqui no XRV3. Aqui vai ser um pouquinho diferente, então router ISS1. Tem que ativar a adressão de IPv4. Aí a gente configura a interface. Antes disso eu vou configurar o net já. Net, que aqui vai ser o 10.99.99.10. Então vai ser 49.0001 porque está na área 1. 0100 9909 9010 00. Ok. Agora habilitar a interface gigabit, essa vai ser a gigabit 5. 005 0/0/0/5. Point. Circuit type level 2, não vou botar. Comentei que eu não iria colocar, não vou colocar. Uma coisa muito importante, tem que ativar a direção de IPv4 para dizer que essa interface faz parte da direção de IPv4. E, por fim, vamos também já ativar nossa loopback aqui. Como passive. E address assembly IPv4. Dá um commit para rodar a configuração. Feito. Configuração escrita no router. Show running config. Mostrar um pouco da running config dele. Para o XR configurar IP também é diferente. A gente pode botar direto o CLR na interface. Pode botar /30, /31, /24. Enfim, ele aceita. Aqui a configuração do SS. Então o processo. O net definido. A direção de IPv4 ativada, loopback passive na direção de IPv4 e a interface point-to-point, a direção de IPv4 para fechar com o CSR lá do endpoint. Aqui eu já recebi o log de adjacência, então vamos ver aqui, show CLNS neighbors. Olha aqui o que a gente tem já
Já tem System ID, já tem interface, já tem tipo de adjacência em level 2. No XRV3, Show SS Neighbors, também já temos o tipo de adjacência. Tá? Aqui, o que aconteceu? Vocês viram que a gente já fechou direto uma adjacência em Layer 2, porque mesmo que o default da caixa ali, ela seja level 1, level 2, não tem como fechar uma adjacência level 1, sendo que eu estou na área 1 e o meu router vizinho está na área 2. Então só tem como fechar um L2. Então, nesse caso, eu não precisaria setar diretamente a configuração de level 2 interface. Não precisaria, poderia botar para nível de documentação na hora de pegar o showrunning config e ver. Mas você veria que o outro net tem uma outra área e ele teria que obrigatoriamente fechar um L2. Um level 2, né? E aqui também diz que o network type é point-to-point. Enfim, vamos dar uma olhada na tabela de roteamento para ver o que a gente já está recebendo. Aqui no XRV3 a gente já está recebendo a loopback do roteador CCR5 e está recebendo as rotas redistribuídas conectadas lá também, tá? Isso é importante. Então, adjacência em L2 e rotas L2 entre áreas. Agora vamos configurar aqui a conexão do XRV2 com o XRV3. Deixa eu puxar ele aqui de novo. Para deixar assim que fica melhor a gente ver. Conft router ASS1. O net vai ser 49.0.0.0.100.9909.9001.00. Address family de IPv4. Interface gigabit. Vamos ver qual é essa interface aqui. Ela é a 2. Point. Address family IPv4. Interface loopback 0 PSV. E address family IPv4. Ok, é isso. Vamos voltar aqui para o XRV3. Router SS1. Interface gigabit 0. Point. Address family IPv4. Então a gente tem uma adjacência aqui, fechada. E uma situação interessante aqui agora sim, como eu tenho dois roteadores internos na mesma área, e eu não defini o tipo de circuito que eu estou rodando, o tipo de nível de adjacência, dá pra ver que eu tenho aqui um type L1 e L2. Ó. E isso quer dizer que eu estou fechando adjacências L1 e L2. Então se eu olhar no XRV2 aqui, eu estou dentro da área 1, mas eu estou recebendo anúncios L2 lá do CSR5. Eu estou recebendo essas rotas aqui. Mas eu não quero receber essas rotas aqui, entendeu? Não tem um porquê. Eu quero otimizar minha tabela. E aí, para esse funcionamento ele acontecer, simular uma área stub aí do SPF, né? A gente tem que definir somente o IS-type level do que a gente quer. Eu sei que eu não preciso estar recebendo esse tipo de informação aqui, eu não quero. Então eu vou vir no router 3 já e configurar ele como type level 1. Na interface que desce para o XRV2 à esquerda. Então meu circuit type vai ser level 1. E aqui no XRV2 também.
Circuit Type Level 1. Então, aqui no XRV3 eu estou fechando a adjacência L1 e L2, porque eu tenho uma vizinhança em L1 e outra L2. Mas vamos ver a tabela aqui de neighbor como é que tá. Ó, agora mudou aqui. O meu tipo de adjacência é somente L1. E a minha tabela de arquivamento também mudou aqui no XRV2. Agora, quando eu faço isso, tem a TouchBit que me manda uma rota default, uma rota resumida. Então eu sei que o meu gateway é a loopback 10.99.99.10, o XRV3. E vai funcionar aqui como um router total stub, né? Um router stub. Então por isso que a gente prefere setar. Quando a gente sabe que o equipamento ele não vai ter outras conexões e não vai ter conexões com as outras áreas, principalmente, né? Dá para definir aí o AS-Type Level 1. Bom, vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui que a gente precisa fazer, que é redistribuir as rotas conectadas. Vamos fazer V2. Eu preciso redistribuir a rede aqui da minha fonte multicache depois, né? Para depois a gente ter comunicação. Primeira coisa, comunicação fim a fim. Aqui no XRV2 a gente já está recebendo as rotas do CSR5. Deixa eu ver se ele não expirou aqui. Já expirou já. A gente está recebendo o prefixo 10.127. A gente está recebendo o prefixo 10.120 aqui. Deixa eu dar uma olhada. Bom, sim, a gente mudou agora para Type 1, então a gente está recebendo a rota default aqui. Mas a CSR5 ele não tem as rotas de show IP route. CSR5 não tem as rotas 10.127 lá de XRV2 porque ainda não foi redistribuído. Então vamos redistribuir aqui. Outra ASS1. Dentro da DSFM de PV4. Preciso redistribuir as rotas conectadas. Vai funcionar? Não. Eu não vou receber as rotas aqui ainda. Por quê? Porque por padrão a SAS ele não vai redistribuir as rotas dentro de uma área level 1. Ele redistribui as rotas por padrão em adjacência, em routers, né, ou equipamentos, enfim, que façam adjacências e em level 2. Então, esse é o default dele. Então, se eu quiser tornar... Isso aqui é equivalente a um SPF not so stub, né? Não tão stub assim. Eu vou redistribuir rotas conectadas. Afins, vou redistribuir rotas, mas eu quero redistribuir dentro de level 1. Então, só adicionando esse comando aqui, ajustando o meu tipo de redistribuição, meu anúncio já vai chegar lá no router do outro lado da topologia como level 2. Então a gente já vê eles aqui, ó. 10.127, 150, que é o meu prefixo de lá. Aqui. E o meu XRV3, que é o gateway, ele transforma esse anúncio em level 2 e repassa adiante. Eu posso anunciar level 1 para level 2, mas não pode ser o contrário. Não posso anunciar um level 2 em level 1. Caso contrário, né, não faria sentido a gente estar configurando essa opção. Mas enfim, assim que o protocolo funciona. Vocês viram que a aplicação dele é simples. Comunicação entre áreas é simples. Só tem que ter bastante atenção ao design, né, que a gente está tentando implementar. Mas o protocolo é muito bom, muito simples de configurar também. Enfim, vamos dar uma olhada na LSDB dele aqui. Então, show SS database. Aqui a gente tem a database de level 1 e de level 2. Este aqui é o XRV2. Aqui é o XRV3. E aqui o CSR5. Também. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui. Vamos olhar só para level 2.
Vamos dar um detail aqui para ver o que a gente tem dentro. Ó, lembram que lá falava que o TLV, que o LSP ele mandava vários TLVs dentro? Então um único pacote LSP ele acaba mandando mais informações, então ele manda múltiplas redes, né? Então o meu aqui a gente tem o XRV3 aqui. Olha o quanto de informação ele está mandando dentro do anúncio. As métricas para chegar nessa a próxima métrica do próximo salto, né, pra gente estar chegando lá. Enfim, é muito bom, é muito escalável. E bom, eu acredito que pro SAS, para a construção do backbone, deixa eu só tirar esse milhante daqui. Removido. Pro SAS, pro roteamento dinâmico é basicamente isso, tá? É simples da gente fazer, da gente implementar. Atenção aos detalhes, né? Atenção ao protocolo em si, estudar o protocolo. Saber olhar essa questão de checar uma database. O que está vindo de informação, como é que é construída a minha topologia. O que o protocolo faz. É importante saber. Mas no cerne mesmo a configuração ela é básica, né? Assim como, por exemplo, a gente fala do MPLS. O MPLS tem um conceito super amplo. Mas é dois comandos para ativar o MPLS, né? Tu estuda horas e horas e horas, meses de MPLS, MPLS TE, e no fim são poucos protocolos e tu ativa tudo, né? Mas é isso, a gente tem que entender do protocolo. Quando a gente fala de LSP, quando a gente fala dessas informações, a gente tem que saber o que é um LSP, que isso aqui que eu tô vendo na minha database. Isso é um LSP? Ah, mas o que tem dentro? Saber procurar, né? Ter um pouco de curiosidade acerca do protocolo, pra gente saber o que está acontecendo aqui, né? Assim como o SPF também, tem que saber checar. O SPF já é mais conhecido, mas é mais fácil de ver, mas no fim é a mesma coisa. Eu tô vendo que esse equipamento, esse router tá me anunciando essas redes aqui, isso vem tudo dentro de um pacote, então isso é um LSP. Daqui a 15 minutos eu vou ter um diferente, um atualizado ou não. Então essas informações elas são úteis pra gente, a gente tem que saber trabalhar com o protocolo. E enfim, gente, eu poderia ativar mais routers aqui, mas eu não vejo. Já mostrei para vocês aqui a questão do IS-Type, do level. Já mostrei o custo ali, o custo ele é estático em 10. Já mostrei a redistribuição para que ele trabalhe como um not so stub, basicamente. Mostrei trabalhando como stub, que é basicamente setar o IS-Type. Mostrei a comunicação das rotas em level 2. Deixa eu só checar o meu XRV2. Se ele já está recebendo corretamente as rotas lá do outro lado. Que é o 10.120. Está recebendo? Ele não está recebendo 10. Bom, de novo. A gente já transformou isso aqui em S-Type level 1 e está recebendo default. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver se esse cara aqui tá on ainda. Essa máquina aqui é do meu string server. E essa máquina aqui é a máquina de um receiver que está do lado do CSR5. Essa máquina da esquerda ela está conectada diretamente no CSR5. Deixa eu ver como é que ela está aqui. Ela está com rede? Se ela está com rede. Deixa eu abrir o CMD aqui para a gente soltar um ping lá. Vamos ver se a comunicação já está chegando no outro desktop lá. 10.151. É isso? É isso. Bom, estamos com o roteamento. A gente está chegando lá do outro lado do backbone já. Backbone simples, né? Vamos partir então para nossa configuração do multicast. Eu vou dar uma pausinha, tá? E eu já volto aqui. Enfim, espero que tenha dado para entender. Espero que tenha dado para entender também o conceito, tá? O principal aqui que a gente precisa pegar é o conceito.
Redes e protocolos são assim, né? A gente pegando o conceito, a gente vai configurar qualquer protocolo, qualquer não, né? Mas protocolos similares, né? Como por acaso o SES é um link state, assim como o SPF. Se a gente entende o conceito, a gente consegue trabalhar bem com os dois. E também de equipamentos, né? Em redes no geral. Qualquer caixa aí, tu vai saber configurar porque tu conhece o protocolo e sabe o que tu tem que fazer, né? Mas é isso. Eu vou dar uma pausinha aqui e já tô retornando na sequência. Bom, deixei o vídeo pausado aqui, já voltei. Então, bom, finalizamos a SES. Vamos falar de multicast agora. Deixa eu ajeitar aqui minha tela de novo. Mas o SES é muito maior do que isso, ele é imenso. Não lembro se eu já tinha comentado aqui antes ou não, ou se foi em outra oportunidade, mas se alguém quiser algum treinamento em um nível mais profundo, quiser saber mais do protocolo, tanto de multicast quanto de SES, só me chamar no LinkedIn, eu sou bem acessível, então faça um contato, que eu vou ajudar da maneira que eu puder, tá? Falando de multicast, quando é que a gente vai usar multicast, né? Por que a gente usa multicast? A gente vai usar multicast sempre que a gente vai na cidade cidade de aplicações onde abrir conexões unicast individuais elas não sejam tão proveitosas, como por exemplo transmissão de vídeo e áudio em tempo real, para fazer streaming, né, por exemplo, que é o que a gente vai tentar emular hoje. Atualização de software, distribuição de conteúdo para as empresas, dá para lançar isso em multicast, porque não preciso sair com um flow unicast, né? Para cada endpoint ou para cada destino. E aí, bolsa de valor, mensagens financeiras aí, né? A gente sabe também que não tem necessidade de fazer unicast também, até por questão de performance e de timing, né? Então, não tem o porquê. Então, são alguns cenários aí que se beneficiariam aí de ambientes multicast, né? E existem vários tipos de implementações multicast, mas a gente vai trabalhar com Sparse Mode aqui, que para mim, no meu ver, é uma boa opção de utilização, funciona bem, é bem regrado, não é como o Dance Mode, né, que só faz flooding dos pacotes. Mas enfim, multicast aí vai ser direcionado a ambientes onde eu posso não precisar ou não me beneficiar muito de um único flow de unicast para cada máquina. Quando eu consigo lançar em um flow informações para um grupo de endpoints, né? Então a gente está falando de um para um grupo, não de um para um. E também não de um para todos, como seria um broadcast, né? Acredito que esse conceito aí todo mundo já entenda bem. Mas é basicamente isso. Multicast é de um para um grupo. Então eu preciso fazer parte de um grupo multicast e falar multicast para mim receber o tráfego, né? Pré-requisitos para a gente estar rodando multicast é ter roteamento previamente configurado. A gente acabou de fazer o nosso ASAS aqui. Tá? Ter o protocolo de controle, que é o IGMP, que vai ser o responsável ali por dar join no grupo de multicast que a gente quer participar, né? Ele vai fazer isso, vai fazer esse intermédio. E o PIN, que é o protocolo independente multicast, que vai ser o nosso protocolo que vai estar rodando a funcionalidade aí para estar fazendo o anúncio do rendezvous point, para estar trocando mensagens aí em multicast na nossa topologia. É tipo é o protocolo de roteamento do multicast, basicamente isso. Vai fazer criação de árvore e tudo mais. Tá? E vamos falar um pouquinho do IGMP. O IGMP ele vai permitir que hosts comuniquem, né, com roteadores multicast, fazendo com que eles mandem a mensagem de unir ou de sair do grupo. E isso faz com que o roteador ou o switch, enfim, faça o controle de quem quer receber o tráfego multicast ou não. Ele trabalha com algumas mensagens. Mensagem de carry, né, para descobrir quais os hosts aí que desejam associar ou fazer parte do grupo multicast. Tem o report para enviar dos hosts, né, informar os roteadores aí que eles querem se unir a um grupo multicast ou ainda querem receber um tráfego, né. E tem o leave,
que é mensagem para informar que ele não quer mais se tornar, não quer mais fazer parte desse grupo multicast. São as 3 mensagens aí que o GMP trabalha. E também tem a funcionalidade de GMP Snooping, para ativado em suítes aí, enfim, que com essa técnica aí, eles monitoram a mensagem de GMP e vão limitar o tráfego de multicast apenas para a porta que tem um host interessado, que é o host que está mandando requisição e join para grupo multicast. Tá? É bem legal, isso faz com que fique mais granular e faz com que, por exemplo, um switch ele não mande tráfego multicast para todas as portas, que é o que ele faria, né? Nesse caso não é feito isso. Mas no nosso exemplo do laboratório a gente vai usar direto um router. Então a gente vai estar configurando o GMPv2 e vai estar setando explicitamente um join na interface ali que ele quer fazer parte do grupo, né? Vou mostrar na prática depois. Mas vocês vão ver justamente o Membership Report numa collector Shark do endpoint, tá? Bom, o GMP vai fazer isso, vai fazer esse controle, tá? Definir quem quer participar ou não do grupo. O PIN, o principal objetivo dele é construir e manter as árvores de multicast, né? Que vão conectar as fontes aos endpoints, aos receivers, né, no caso. Ficou com falha ali, ficou escrito receipts. Os receivers. E a gente vai rodar ele no modo sparse, que é sparse mode, né? Que é enviado apenas para onde tem receiver interessado. Parece lógico, né? Bom, por que eu enviaria tráfego para quem não tem receiver? É que tem uma outra funcionalidade similar, assim, que é o Dense Mode, que vai ser topologias menores, onde todo mundo realmente necessita receber o tráfego, então já bota Dense Mode, que ele só vai flodar para todo mundo, e é isso. Já com o Sparse Mode a gente tem um nível de controle um pouco melhor, né? Para isso, é utilizado um Rendezvous Point. O Rendezvous Point ele é um roteador central, né, que vai ser o nosso roteador XRV3, que a gente estava vendo na topologia antes. Onde todos os senders e os receivers eles vão se conectar, vão criar um ponto de encontro, que é isso que o Rendezvous Point é, um ponto de encontro. E todas as informações multicast vão ser trocadas a partir desse ponto de encontro, tá? Os roteadores que vão querer se unir aí ao grupo multicast vão enviar uma mensagem de join, um ping join, para esse Rendezvous Point. E aí, quando o sender enviar esse tráfego, ele vai enviar esse tráfego para o Rendezvous Point para o receiver, para uma árvore, isso a gente chama de árvore compartilhada, né, que é a shared tree. E depois que essa árvore é criada, ela vai entrar na tabela, a gente vai dar um show IPM route ou show mrib route, que é no XR. A gente vai ver essa entrada aqui, ela é estrela, vírgula G, que é chamada de star, G. Vai ver vários vídeos ou vários outros treinamentos. Eles vão falar, né, star, G, que é essa entrada da shared tree. Ali está RPT porque é a root path tree, é a árvore para o root, né? O root é o Rendezvous Point, então, enfim. Onde estrela aí significa qualquer sender. O G significa o grupo multicast. Então G, em vez de G na tabela, vai estar o grupo multicast. Então, aí depois que essa shared tree, quando ativa o Rendezvous Point, ela é criada, aí é feito um RPF ali da origem para o destino. Quando ele se conhecer, depois que o Rendezvous Point faz esse mapeamento e troca o primeiro tráfego, é trocado para um outro tipo de árvore, que é a Shortest Path Tree. Que essa árvore é uma árvore quando o sender e o receiver eles já se conhecem. Então, assim, digamos que eu tenho múltiplos caminhos. Por que eu iria pelo caminho onde o meu Rendezvous Point está, que é o caminho de cima, se eu sei que consigo chegar melhor por aqui neste caminho, né? Um caminho de baixo, um caminho liso. Digamos na nossa topologia, se o Rendezvous Point estivesse lá em cima e eu tivesse mais saltos, ele não é o melhor caminho, ele só é meu ponto de encontro. Então, é permitido que essa otimização aconteça. Isso é chamado de switch to SPT, que daí otimiza a entrega, né? Ele elimina a necessidade de passar pelo Rendezvous Point. Ele é realmente feito só para criar um mapeamento. Depois que ele faz o mapeamento, ele é tipo não é mapping server, mas ele faz o mapeamento desse tráfego. E depois ele, tem um caminho melhor? Pode estar utilizando esse caminho melhor. Basicamente isso, né? Falando em palavras leigas.
Ou, na verdade, nem leigo, né? É isso mesmo. Pode criar uma árvore melhor e era isso. E a SPT também pode ser chamada de source tree nesse caso, né? Que é uma que é uma árvore específica aí do sender pro grupo, porque a entrada na tabela de roteamento ela vai mudar, ela não vai ficar mais star como a de qualquer sender, né? Porque tu já vai saber onde é que o sender tá. E a gente já vai saber onde é que o receiver tá também. Então ele cria uma árvore direta. A Shortest Path Tree e Source Tree nesse caso ali elas vão ser parecidas, né? E quando todo o tráfego ali é passado, o flow acontece. Se um roteador ele já terminou de passar o tráfego e ele vê que o receiver não está mais interessado, se ele receber um leave, vai mandar uma mensagem de pin prune, né, pro vizinho upstream do pin, que é um outro roteador pin na sequência que vai chegar até o rendezvous point. E aí vai ter uma mensagem de prune para solicitar remoção de tráfego onde não tem mais receiver, né? E aí é feito isso. Bom, mensagens do pin é o pin join, é enviado para um roteador para se unir à árvore multicast, né, indicando que tem receiver. Pin register, que vai registrar uma nova fonte multicast aí com rendezvous point. Mensagem de prune, que informa quando o roteador não quer mais fazer parte dessa árvore multicast, indicando aí que não tem mais receiver interessado ali, né? Ele faz o pruning, que é o que a gente comentou agora há pouco. E o graft, que é uma reversão de pruning, é para reenviar um tráfego após um pruning, né? Caso aconteça alguma interrupção ou algo do tipo. Enfim. A terminologia aqui, pra gente entender um pouquinho, talvez eu devesse ter colocado antes, mas a terminologia é quando a gente usar sender é a origem, que é a fonte do multicast, né? Quem está startando o tráfego. O receiver vai ser o cliente, que é o receptor, né, do multicast. Rendezvous point vai ser o ponto de encontro. A shared tree é a RPT, é a árvore compartilhada, né, que é de qualquer fonte para um grupo, então a árvore compartilhada. E depois a shortest path tree, que é o melhor caminho entre o sender e o receiver, né, a source tree também. Então esse vai ser essa vai ser a terminologia do que a gente vai usar aqui, né. E uma coisa legal de falar também é que, por exemplo, o join, né, mas, por exemplo, eu sou muito de questionar, né, tá, mas como que o PIN manda um join? Por que ele manda um join? Como é que ele sabe que tem receiver interessado naquele grupo multicast? Isso porque o IGMP, na mensagem de report, na verdade, na mensagem de report mesmo, exatamente, ele avisa o PIN pro PIN mandar um join. Então eles têm uma sinergia nessa operação, né? Então eu configuro o GMP, eu estou dando join naquele grupo, aí quando eu tiver tráfego ali, o PIN vai identificar essa necessidade e daí o PIN vai enviar um outro join para o rendezvous point e aí o rendezvous point vai criar a árvore. É assim que funciona o processo, tá? Bom, vamos lá. Estou no chat aí ajudando nas dúvidas. Se estiver indo muito rápido de novo, perguntem. No final a gente pode rever alguma coisa que seja mais específico. Mas vamos trabalhar aí na criação do nosso multicast. Já vamos habilitar o processo aí na caixa no iOS XE. A gente começa com habilitando o multicast globalmente, né? No iOS XE vai ser IP Multicast Routing Distributed. Habilitar aí o PIN em Sparse Mode, né, nas interfaces que a gente precisa falar PIN para construir a árvore. No caso do Rendezvous Point, a gente vai configurar Assim, vou ter que dar uma breve explicação aqui, né? A gente vai usar aqui um modelo chamado de Bootstrap Router, tá? Que é o BSR. A Cisco também tem uma implementação proprietária, que é o AutoRP, que é uma forma do Rendezvous Point ele se anunciar na rede. Então, eu posso fazer uma entrada estática, então cada router eu posso dizer, o meu Rendezvous Point vai ser o 10.99.99.10. Rendezvous Point 10.99.99.10. Só que isso não é dinâmico, acho que não gosto, né? Porque eu posso ter que configurar um novo Rendezvous Point em outro lugar,
ou quero ter mais de um rendezvous point, quero fazer prioridades de rendezvous point. Eu prefiro fazer isso dinamicamente. E eu sempre prefiro usar standards, né? Eu não gosto de proprietário, de protocolo proprietário. Então, aqui eu vou usar o BSR, que é o Bootstrap Router. Então, eu vou colocar o BSR como uma loopback 0, que é o roteador, quem vai ser o endereço de anúncio, né? Que a gente vai ter por rendezvous point, que é o roteador, que é o rendezvous point. E o RP Pin Candidate, que daí vai ser o loopback 0 também, que vai ser o nosso rendezvous point de fato. Então, o Bootstrap Router, essa configuração de BSR, ela é um mapping agent que a gente chama, né? Ela vai fazer o mapeamento. Ela vai falar para todos os routers da topologia que tem o pin sparse mode nas interfaces, ó, o rendezvous point é esse cara aqui. O rendezvous point é esse cara aqui. É ele que vai estar fazendo o trabalho de anunciar o rendezvous point, que é ele mesmo, né, no caso. Mas precisa ter essa configuração. É tipo ali quem veio primeiro, o ovo a galinha, né? Ele se anuncia num grupo, o BSR se anuncia num grupo e para todos os routers ouvir e saber que o rendezvous point está ali. Então ele é um mapeamento dinâmico para o rendezvous point. No iOS XE a gente já falou, configuração um pouquinho mais longa, né? Mas a gente tem que habilitar o multicast routing também global, na direção de IPv4 para interface definida. O PIN também, router PIN, tudo dentro do processo, né? O XR ele é mais separadinho assim, né? Como a gente tinha comentado lá no início, né? Processos totalmente dependentes e tudo mais. Dá pra ver na CLI que realmente é diferente, né? A gente tem tudo dentro dos processos. Então, a gente vai ter o router PIN, a adresse IPv4, habilitar a interface. E para o RP, né? Também configurar o BSR e o RP Candidate, que é justamente isso que eu estava explicando agora, que vai fazer com que um vai anunciar, trabalhar como map agent para anunciar o rendezvous point para a topologia, né? E para habilitar o IGMP, nos switches aí vai ser um IP de MMP snooping. E se eu quiser restringir o tráfego a uma VLAN específica, vai ser de MMP snooping na VLAN, determinada VLAN que está rodando os seus receivers interessados. Aqui a gente vai utilizar diretamente a interface dos routers. Então é basicamente dar um IP, IDMP join group, aí eu vou escolher um grupo de multicast para fazer parte. E aí, por fim, acontecem aí a troca de mensagem do PIN, que já foi explicado ali anteriormente, tá? Bom, e agora que a gente chegou no laboratório de novo, deixa eu minimizar ele aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui a nossa gravação também, para que caiba tudo na tela. Tá, vamos deixar menor assim. Assim. E vamos abrir os equipamentos aqui também. XRV2. XRV13 CSR5. Deixa eu voltar como é que estava antes aqui que vai ficar melhor. Ok. Bom, sim, tá bom por enquanto, tá? Vamos lá. Ativar o multicast globalmente no equipamento. Então aqui no CSR vai ser IP multicast routing distributed. Aqui eu estou habilitando o multicast global. E vamos nas interfaces que interessam a gente,
que é a interface voltada para o backbone, que a gente precisa habilitar o PIN, que é a interface giga 1. Giga 1? Uhum. Interface giga 1, IP PIN sparse mode. Aqui, muito importante, né? A gente precisa, como a gente tem a gente tem aqui os endpoints diretamente na nossa interface, a gente vai ter que ativar o PIN nela. Então a gente vai ativar o gigabit 4, IP PIN sparse mode, e vai ativar na gigabit 5 também, PIN sparse mode. Já vamos deixar nosso GMP configurado, porque a gente sabe que aqui a gente precisa da join em algum grupo, né? Enfim, na verdade ainda não. Vamos fazer primeiro o PIN, depois a gente vem aqui dar um join no GMP. XRV3 vamos deixar por último, vamos no XRV2. Multicast routing, address family IPv4, interface, o que a gente tem de opções aqui? Interface all, enable, vou habilitar para todas as interfaces. Router PIN, interface gigabit 2. Vamos dar adresse IPv4 antes. Dá um enable. E para interface gigabit 4. Opa. Que é a interface voltada para o nosso sender multicast. Ok. Vamos ver a configuração. Multicast routing para todas as interfaces e o PIN na adresse IPv4 para a interface 2 e interface 4 no XR2. Interface 4 conecta com a origem multicast e a interface 2 conecta com o backbone. O que a gente tem aqui? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Show PIN neighbor. Não tem nada ainda. Vamos ver aqui se ele já mostra alguma coisa. Show PIN neighbor. Show IP PIN. Não temos nada ainda também. Obviamente, porque a gente não tem ligação. Agora a gente vai configurar o XRV3. Multicast routing. Adresse IPv4. Interface all enable. Ok. Router PIN. Address family IPv4. Interface gigabit 5. Interface gigabit 4, 0. Enable. E aí a gente tem a configuração de BSR. Candidate BSR. Nosso loopback 10.99.99.10. Aqui é a configuração da rede Point. E aqui a gente tem candidate RP 10.99.99.10.
Então, se o PIN estiver configurado nas interfaces, a gente vai ter uma shared tree montada. Ou pelo menos, não a shared tree em cima, a gente vai ter uma entrada pro router de rendezvous point, né, na verdade. Aqui a gente já criou a entrada. Aqui já temos um PIN neighbor. Vamos ver aqui. Show IP PIN RP mapping. Ainda não. Show PIN RP mapping. Ainda não. Deixa eu ver a configuração aqui. Ok, só demorou um pouquinho para entrar. A gente já está recebendo um anúncio do Rendezvous Point. Então aqui a gente está vendo aqui o Rendezvous Point é o 10.99.99.10. InfoSource 10.99.99.10, que é via Bootstrap, né? Que é um mapeamento dinâmico. Up a 7 segundos. Vamos ver aqui. Opa. Aqui também já chegou. Elected via BSR. Show de bola. Então a gente tem nossa entrada Rendezvous Point. Vamos ver se a gente tem Show PIN Topology. Ó, a gente já tem alguma coisa. Na tabela multicast, mas é padrão. É onde o Bootstrap se anuncia. Show API Route. A gente tem uma Outgoing Interface aqui para onde a gente tem habilitado o roteamento. Roteamento não, na verdade, né? A gente tem habilitado o PIN. E a gente tem aqui para esse grupo 24140, que é onde o Bootstrap faz o anúncio, né? Habilitado na interface TICA1. Bootstrap faz o anúncio por aqui. Ele que anuncia nesse grupo que existe um Rendezvous Point. Enfim. Bom, multicast configurado. Vamos ver como é que fica agora. Vamos fazer join no grupo multicast aqui no CSR. Vamos configurar as interfaces. Interface range gigabit 4 5 IP IGMP join join group. O range multicast ele é grande, mas a gente utiliza para tipo como o equivalente a redes privadas multicast aí, o grupo 239, né? 239.1.1.1 até 239.255.255.255. Mas vamos usar aqui o 239.10.10.10. Deixa eu ver as configurações das interfaces aqui. Join group ok. Vamos ver se a gente já tem alguma tabela criada no mRoute. Ok. Já tem a sinalização do grupo que eu quero aqui nessas interfaces. Vamos ver aqui no nosso Rendezvous Point se ele já criou uma entrada com base na mensagem do GMP aqui para nós. E tá aqui. Ele sabe. O meu Rendezvous Point, o que aconteceu quando a gente configurou o GMP lá? Vamos tirar para mostrar. IP, IGMP, join. 239 10.10.10. Aí. Deve ter ido um live group agora. Vamos ver se já saiu.
Ó, já saiu. Então, meu Rendezvous Point, meu ponto de encontro, ele tem entrada, ele tem essas entradas para esses grupos, né? Enfim, grupo de controle e afins. Mas quando eu rodo a configuração, cadê ela? Aqui. Quando eu colocar essas interfaces do CSR5 dentro do grupo multicast 239.10.10.10, é aquela mensagem que vai fazer. Ele vai fazer o membership report pro PIN e o PIN vai fazer um PIN join lá pro Rendezvous Point. Olha, tenho alguém aqui interessado a participar do grupo 239.10.10.10. E aí o Rendezvous Point vai instalar isso na tabela. Aqui está instalado na tabela. Então, quando um sender de tráfego multicast quiser enviar para esse grupo, ele fala, opa, tenho essa entrada na tabela. Vamos já testar esse tráfego para ver se está funcionando corretamente aqui. Depois a gente fala um pouco do RPF, tá? Então, deixa eu ver como é que tá no vídeo aqui para ficar ajustado. Ver se vão estar vendo. Tá, ok. Eu vou fazer um teste aqui agora para ver se já está fluindo. Eu vou finalizar, eu vou fechar aqui. Vou colocar isso mais pro meio. Eu vou deixar mais aqui na ponta mesmo. O tráfego vai sair aqui do nosso sender, da nossa fonte. Tem que atravessar o backbone e igualmente, ao mesmo tempo, para os dois receivers, né? Porque eles já estão se anunciando no grupo multicast, eles querem receber tráfego. Então, acho que isso aqui já expirou. Já expirou. Deixa eu abrir novamente aqui os desk. Este aqui é o sender. Vamos deixar ele aqui. Aqui está o receiver. E aqui o outro receiver. Deixa eu deixar bem direitinho aqui pra cá e pra cá. Este aqui acho que a gente vai ter que trabalhar na placa de rede dele aqui também. Só pra ajustar. Ok. A gente vai ativar a placa de rede dele para ele pegar IP, né? Pegar a rede de novo. Vamos lá. Ok, pegou a rede. Tá, vamos fazer um teste aqui, tá, gente? Testar a aplicação direto. Vamos tentar fazer parte de um stream aqui no grupo multicast 239.10.10.10 a partir do VLC Player, tá? E aí a gente vê o que acontece. Deixa eu abrir. Emulação é meio lento, vocês já conhecem, né? Trabalham, fazem laboratório e tudo mais, sabem como é que é. Então, tentar abrir um stream aqui. Tá, ok. Então, Media, Open Network Stream. Vamos trocar aqui, vamos botar RTP, dois pontos, // arroba
grupo multicast 239.10.10.10 na porta 5004. Deixa eu abrir o Wireshark. Ok, quando eu der o play aqui, o que eu devo ver? Eu devo ver mensagem de PIN para Membership Report. Então eu quero fazer parte do grupo 239.10.10.10 e eu tenho mensagens PIN na interface. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui eu não vou abrir o Wireshark, tá? É igual de cima. Então é RTP dois pontos barra barra, é Open Network String ali, né? Arroba 239.10.10.10. Isso aí. Na porta 5004. Então, vou dar um play também. O que está acontecendo aqui? As máquinas elas estão enviando um membership report avisando que elas querem fazer parte e receber tráfego desse grupo multicast. Então, deixa eu ver como é que está o nosso rendezvous point lá, se ele já criou alguma entrada para isso na tabela. mRibRoute, o que a gente tem? Olha só, a gente já tem uma aqui. Para 10, 120, 150, 10, ele já tem um mapeamento. Vamos ver aqui no CSR. O CSR já fechou a conexão, deixa eu abrir ele de novo. Como é que tá essa tabela aqui? Show IP mRoute. Olha, eu já tenho aqui que esse cara quer receber tráfego. Será que eu configurei esse outro errado? 10.239, 10.10.10, 54. Não, é isso aí mesmo. Ok. Vou abrir o Wireshark aqui. Ah, sim, configurei errado, sim. Ou não? Opa, agora foi. Só faltava startar de novo aqui o processo. Ok. Vamos ver se mudou alguma coisa na tabela. Ok, não, mas ainda tem a sinalização para fazer parte do grupo aqui, é isso aí. E aqui, como tem o PIN, ele identificou já uma entrada para esse cara como uma possível fonte, mas não é isso que a gente vai utilizar agora. Eles vão ser apenas nossos receivers de tráfego multicast. Então, os receivers já estão mandando mensagem de membership report, mandaram um query. Depois, quando receberam o retorno, mandaram um report avisando que querem fazer parte do grupo, né? Então, vamos lá. Configurar o string server. O string server aqui vai ser quem, obviamente, vai mandar todo o tráfego multicast e tem que, quando eu startar aqui, quando eu fizer o processo de start aqui, ele tem que abrir o vídeo lá nos receivers. Então, quando eu der o play aqui no stream, o tráfego multicast tem que abrir um único flow para os dois routers que fazem parte do grupo multicast. Por quê? Porque quando eu lançar o vídeo aqui, vou botar como video files, stream, RTP-MPEG, dá um edge. Então aqui vai ser, eu quero enviar este fluxo para o grupo 239, então eu quero enviar isso para o grupo 239.10.10.10. Essa é a origem da aplicação. Não ativar transcoding. O TTL da aplicação multicast por padrão é 1, então tem que vir aqui dar um TTL, por exemplo, igual a 10. Bom, enfim, 10 valor aleatório de TTL aí. E eu vou dar um string e vamos ver se o nosso tráfego multicast está funcionando.
Ó, o Wireshark lá no fundo começou a receber tráfego. O outro Wireshark também aqui, já dá pra ver no fundo. Ó, o tráfego tá todo vindo pra cá. Se eu abrir esse Wireshark aqui também, ó, ele tá rodando vídeo simultaneamente nos meus dois receivers, né? Então, tá funcionando bem, tá funcionando corretamente. Abrir o Wireshark aqui, a gente vai ver que ele tá enviando, ó, 10, 127, 151, tá enviando o tráfego pro grupo multicast. E depois, aqui a gente também tá vendo que tá recebendo do grupo multicast, com origem do 10.127, com destino a 239.10.10.10.10, ou todo o tráfego que a gente está vendo aqui no vídeo, né? É meio lento porque é uma emulação, né? Bom, vocês já sabem muito bem disso. Mas funciona, tá configurado. Vamos lá ver como é que tá a tabela de rota do multicast. Vamos ver aqui no Rendezvous Point como é que tá isso. Deve ter uma S, D, não mais uma star, G, como se tem aqui. Isso é uma star, G, uma shared tree. Agora a gente tem que ver uma S, G, que é essa entrada aqui, da origem para o grupo. Minha incoming interface, do ponto de vista deixa eu voltar para a topologia aqui, do XRV3, desculpa, é a interface 0, que é a interface onde o sender está, onde o origem está. E a minha outgoing interface é para onde eu estou mandando esse tráfego, para onde quem quer receber esse tráfego é a interface 5, que é essa interface que está ligada aqui no... Deixa eu só ligar aqui o... Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu riscar aqui para explicar melhor. Deixa eu ajustar aqui. O que a gente tem aqui é que aqui é a 0. Aqui a interface é 0. Opa, troquei aqui o... Espera aí que deu um erro técnico. Padrão. Vamos lá, vamos de novo. Ok, será que agora vai dar? Ok, agora foi. Essa aqui é a interface 0 e essa aqui é a interface 5. A minha incoming interface vem aqui e a minha outgoing interface vem aqui. E isso aqui, depois é feito um check de RPF no caminho inverso. Daqui para cá e daqui para cá. Então, é assim que o multicast funciona na verificação de caminho interno. Porque, por exemplo, eu não posso receber o tráfego de uma fonte multicast daqui, porque na minha tabela o Unicast, ele usa a tabela Unicast para isso. A tabela Unicast é justamente para mapear o RPF do multicast, tá? Então ele vai mapear a tabela MRouter, vai dar incoming interface list e outgoing interface list e vai fazer o check de RPF, porque quando eu mando o stream, eu tenho que checar todo o caminho reverso e eu não posso ter nenhuma discrepância, tá? Por isso que é importante essa situação do RPF e da montagem de árvore do multicast, tá? Vamos tirar aqui o mousezinho. E vamos ver também lá no CSR5 o que ele tem de entrada já. Show IP mRoute. Ele já fechou a conexão, deu dead time. Vamos ver de novo aqui. Show IP mRoute. Ele já tem lá a entrada dele para também 10.127 150.1. E olha aqui o RPF, ó. RPF Neighbor é o 18, que é esse cara aqui. Então, ele já checou o RPF também. E a outgoing interface dele é a 4 e a 5, que é onde está conectado os receivers. Aqui, por isso que ele sempre faz a flag de RPF, né? O RPF tá válido. E o XRV2, vamos dar uma olhada aqui nele também. Já fechou também, vamos abrir ele.
Show MB. Tá ali a entrada dele. Incoming Interface List é a 04, que é a interface que está conectada ao sender diretamente, né? E aí a interface 2 é a interface onde ele recebe um mapeamento aí do multicast, do grupo multicast. Shopping Topology, aqui a topologia montada, onde foi o join, qual que é o RPF, se ele está checado ou não. Então, é isso, funcionou aqui nosso tráfego, nosso laboratório basicamente consistia nisso. Vamos ver se a gente recebe, olha, aqui tem mais, ok, mais grupos. Vamos ver se recebe vamos ver se vai chegar aqui uma mensagem de Live Group do CSR5 para a gente testar aqui o conceito no Lab, ver se o Lab vai suportar isso, vai realmente passar o pacote corretamente. Interface range gigabit 4 e 5. No IGMP join no IP IGMP join group 239.10.10.10. Aqui a gente teve um live group. E aqui a gente teve um anúncio, mas não chegou aqui ainda. Mas aqui a gente teve um live group, ó. E aí o multicast fica tentando fazer descoberta, né? Mas e aqui esse é outro grupo, não é o grupo que a gente tava, mas a gente tem um live group aqui no grupo multicast que estava. Isso significa que não queremos mais receber tráfego multicast. Então, se startar, deixa eu dar um cancel aqui. Se a gente iniciar aqui, deixa eu sair. Deixa eu sair, voltar aqui também para o fundo. Se a gente iniciar a transmissão de novo, acho que agora não vai. Ainda tá vindo Ainda tá vindo, mas ainda tá vindo resquício aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vamos no CSR5. Tem só o PIN habilitado, ok. Deixa eu entrar na tabela. Show IPM route. Tem ainda essa entrada aqui. Clear IP star. Limpei a tabela multicast. Vamos dar uma olhada de novo. Ok, agora a gente não tem mais aquela entrada ali. Por isso que tava vindo ainda. Ele tava mapeando o tráfego por lá mesmo sem. Mas vamos fechar. Vamos abrir de novo a aplicação. Open Network Stream. Play. Aí, ok. Olha só que loucura. Ele ainda está mapeando a interface 4 e 5, mesmo sem o me pedir em grupo. Bom, aí é do lab mesmo. Mas vamos tentar mais uma coisa aqui. Vamos tentar ainda tirar o PIN dessas interfaces. O IP PIN. Sparse Mode. Quatro e 5 aqui, ok. Show IP route.
Beleza, agora ele já tirou. Alguma coisa tinha ficado travada que tinha que desabilitar o PIN também. Mas enfim, é isso aí, pessoal. O nosso lab funcionou, o tráfego funcionou. O multicast é muito legal. Vocês viram que é bem. Tem que só estudar bem ali, né? O que a gente vai querer, o que a gente de fato quer fazer, o que a aplicação que a gente quer usar e qual o objetivo final da nossa construção. Mas a gente tem que entender do protocolo, saber o que a gente está fazendo, saber por que precisa do RPF, saber o que é um RPF, né? Por que ele funciona, o que ele valida, por que ele valida a interface de origem onde vem meu tráfego para prevenir loop ou afins. E também tem outras partes do PIN para explorar, que é NCAST-RP, onde eu posso ter vários endeavor points balanceados aí. Balanceados não, né? Mas em determinados lugares. Tem a MSDP também. Tem outras coisas bem legais para fazer. PIN e multicast é gigante. Esse lab foi bem básico. Um lab mais de instrução básica. Espero que tenha gostado. E só um detalhe antes da gente terminar. Eu queria mostrar mais aqui um pouquinho. Eu separei a tabela multicast pra gente, tá? Então essa aqui é a tabela que a gente viu ali. Eu quero falar um pouco mais dela, só pra talvez ficar um pouco mais claro, né? Que essa entrada aqui... deixa eu puxar de novo aqui a minha... Não, tá bom assim. Deixa a canetinha ali. Essa entrada Star D, que é o grupo que a gente usou ali no caso 239.10.10.10, é a entrada de... significa que qualquer fonte, qualquer origem, pode enviar para esse grupo multicast. Né? Que é a entrada que a gente tem no Rendezvous Point. E nessa rota ela tem umas flags, né? Que o S significa que está em modo sparse. A J significa que já foi criada a árvore de Shortest Path Tree. Então, se tem essa entrada na tabela com outra, significa que ele já criou. O grupo está conectado diretamente a um cliente. Então, já tem um mapeamento do cliente. Então, o tráfego local já foi recebido no roteador. Então, o sender já passou o tráfego aqui. E o roteador, com a tag, que no caso traz a origem desse tráfego, né? Que tu vai ver na tabela ali na identificação da rota. F é o roteador que é responsável pelo registro do tráfego, que no caso é o 10.99.9910, né, que é o Rendezvous Point. E na entrada S,G, que é a interface da origem lá do sender multicast para o grupo, significa que ele já tem um mapeamento completo, né, da origem para o grupo. O tráfego já foi recebido no roteador. O roteador está agindo como um registro, né, quer dizer que ele está enviando o registro multicast para o RP. E a Shortest Path Tree já foi comutada. Então o mapeamento está completo, né? E a gente tem aqui alguns comandos para ter chute do PIN. Para a gente ver a nossa topology, para a gente ver a nossa IDMP. Que é bem legal de ver também. E eu acho que até o IDMP eu não mostrei. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir o router aqui antes da gente finalizar, só para mostrar o registro do IDMP. Deixa eu configurar de novo a opção de GMP bem rapidinho aqui. Deixa eu fechar isso. CSR5. Tá aqui ainda? Não. Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Aqui. Então eu vou dar um conft, interface gigabit 4. Opa, interface range. Quatro 5. IGMP IP IGMP join group 239.10.10.10. Ok. Então show IP IGMP groups. Ó, aqui eu vejo a entrada que eu tenho essa interface e essas interfaces conectadas num grupo tentando lançar aí membership report, o queries e afins. Só mostrar essa entradinha mesmo aqui pra vocês. E tem outros comandos, daí o que a gente viu ali que foi show IP route, show IP RP, show IP pin RP mapping, show IP pin neighbor para ver a adjacência,
Show Pin Topology. Tem também como ver mais status do RPF, né, que é o RP Summary, o RPF Summary, desculpe. Mas é isso aí. É isso aí mesmo. Testem, implementem, estudem mais profundo sobre o multicast. Como eu disse aqui, foi um lab mais básico. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, sou bem acessível. Se quiserem instrução mais a fundo, se quiserem entrar mais no Bit, conhecer mais de multicast, conhecer mais da tabela, conhecer mais do processo, conhecer mais de SAS também, multitopology para vocês, extensões para MPLS-TE. Podemos trocar uma ideia no LinkedIn, me chamem, podem me mandar um e-mail, que depois a gente vê como é que a gente faz. Eu tenho ideia de no futuro aí tá lançando um treinamento. Não algo para agora, mas algo mais focado em CCNP Service Provider, talvez. Mas é um projeto e quem sabe aí algum de vocês pode ajudar a acelerar esse processo. E fico aí à disposição, podem me chamar. E tchau, tchau, gente. Foi um prazer estar apresentando esse treinamento aí para vocês hoje.